A gente faz isso o tempo todo, sem nem pensar, respirar. Mas por trás de cada inspiração, de cada expiração, existe um universo de leis da física em ação. E olha, para quem está na área da saúde, entender essa mecânica não é só curiosidade não, é fundamental. O que parece ser o ato mais simples do mundo é, na verdade, uma façanha incrível da biofísica. E é exatamente isso que a gente vai começar a desvendar agora. E o que acontece quando essa física falha? Bom, os resultados são bem conhecidos e bem sérios. Doenças como enfisema e asma não são só um problema biológico. Na raiz de tudo, elas são uma falha nos princípios físicos que governam a nossa respiração. E isso nos coloca diante de um verdadeiro quebra-cabeça clínico, que só a biofísica nos ajuda a montar. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender como essas doenças agem, primeiro precisamos desmontar a máquina da respiração. Basicamente, ela opera com base em duas propriedades físicas centrais: as propriedades elásticas, que têm a ver com o esforço para encher os pulmões, e as propriedades resistivas, que lidam com o atrito do ar passando pelas vias aéreas. Vamos começar pela primeira delas, a elasticidade. Pensa nela como se fosse a mola de um sistema. É a capacidade que o pulmão tem de se esticar e, o que é talvez ainda mais importante, de voltar ao seu formato original, de encolher. É justamente essa força do recuo, que faz a gente expirar sem esforço nenhum. E para medir essa elasticidade, a gente usa um conceito-chave, a complacência. A melhor forma de imaginar isso é com um balão de festa. Um balão novo, sabe? Ele é duro de encher. Para colocar ar ali dentro precisa de força. Isso é baixa complacência. Agora, pega um balão que já foi usado um monte de vezes. Ele está todo laceado, né? Qualquer soprinho já infla. Isso é alta complacência. Só que ele perdeu a força para esvaziar sozinho. Pois é, os nossos pulmões funcionam de um jeito bem parecido. E esse gráfico aqui, ele mostra isso de uma forma perfeita. Ele representa o tal do trabalho respiratório. A curva que sobe é a inspiração, quando a gente gasta energia para encher o pulmão. A curva que desce é a expiração, é o tal do recuo elástico em ação, sem esforço. A grande sacada está aqui, ó, a inclinação da curva diz tudo sobre a complacência. Se a curva está mais em pé, significa que com pouca pressão a gente consegue muito volume, ou seja, alta complacência. Se ela está mais deitada, o contrário, precisa de muita pressão para conseguir pouco volume. Baixa complacência, muito esforço. Muito bem, agora vamos para a segunda grande peça desse quebra-cabeça, a resistência. Porque não adianta só conseguir esticar os pulmões, né? O ar precisa passar por uma rede de tubos para chegar lá. E, como em qualquer encanamento, sempre que um fluido se move, ele encontra uma resistência. E o ponto central aqui é que essa resistência depende de duas coisas: das características do próprio ar e principalmente da geometria das nossas vias aéreas. De tudo que influencia, o diâmetro desses canos é de longe o fator mais crítico. E aqui a física nos mostra algo realmente impressionante, com a lei de Poiseuille. O detalhe que muda todo o jogo é a relação da resistência com o raio, elevado à quarta potência. O que isso quer dizer na prática? Se o raio de uma via aérea diminui só pela metade, a resistência não dobra, não quadruplica, ela aumenta 16 vezes. É por isso que tentar beber um milkshake grosso com um canudinho bem fino exige uma força absurda. A física é a mesma. Ok, agora que a gente tem as ferramentas, complacência e resistência, podemos finalmente voltar ao nosso mistério clínico. Vamos conectar esses pontos e entender o que de fato acontece no enfisema e na asma, mas sob a ótica da física. E aqui está a resposta, lado a lado. No enfisema, o problema todo é de elasticidade. As fibras elásticas se arrebentam, o pulmão vira aquele balão velho, facilíssimo de encher, mas sem força nenhuma para esvaziar. O ar fica preso lá dentro. Já na asma, a história é outra. O problema é a resistência. As vias aéreas se fecham, o raio diminui drasticamente e a resistência ao fluxo de ar dispara. Cada respiração vira um trabalho exaustivo. E vale lembrar que fatores externos também entram nessa equação. A obesidade, por exemplo. Ela age como uma força que comprime a caixa torácica e o abdômen. O resultado prático disso? Fica mais difícil para os pulmões se expandirem. Isso diminui a complacência do sistema respiratório como um todo e aumenta e muito o custo de energia de cada respiração. Bom, até agora a gente viu o como o ar entra e sai dos pulmões. Mas e o porquê? Qual o objetivo final de toda essa mecânica? É um só, a troca de gases. E claro, essa troca também é governada por outro princípio da física, a diferença de pressão. O verdadeiro motor por trás da troca gasosa é a chamada pressão parcial.
O oxigênio não é empurrado para o sangue. Ele simplesmente se move dos alvéolos para os capilares, porque a pressão parcial dele no ar é maior do que no sangue que está chegando ali. E o dióxido de carbono faz o caminho contrário, pelo mesmo motivo. É um processo passivo, super elegante e guiado puramente pela física. Então, no fim das contas, por que tudo isso é tão vital para um profissional da área da saúde? Porque essa biofísica se manifesta na prática clínica todos os dias. É esse conhecimento que permite interpretar os gráficos de um ventilador mecânico na UTI. É o que permite entender de verdade a queixa de falta de ar de um paciente. É o que ajuda a avaliar se um broncodilatador está funcionando ou não. E, talvez o mais importante, é o que ajuda a diagnosticar a causa real de uma insuficiência respiratória. Isso não é teoria de livro, é ferramenta de trabalho. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Entender a física da respiração nos trouxe até aqui, com os tratamentos que temos hoje. A pergunta que fica é: como a gente pode pegar esses mesmos princípios de complacência, resistência e pressão e combiná-los com a tecnologia atual para criar a próxima geração de diagnósticos e terapias? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da medicina respiratória.